Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um artigo que eu estudei esses dias e que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, que é um artigo do Sam Vaknin. Para quem não sabe, Sam Vaknin, ele é um psicólogo, um terapeuta, ele é escritor. Ele tem também um canal aqui no YouTube e sim, ele é um narcisista diagnosticado. Só que ele utiliza esse transtorno que ele tem para alertar, estudar a fundo o transtorno dele e ajudar outras pessoas, tá? Então ele é uma pessoa muito competente, muito inteligente e muito assim conceituada. Então eu estava estudando um artigo dele sobre dissociação, que seria tipo uma amnésia, e a confabulação dos narcisistas. E eu quero compartilhar com vocês. Como é um artigo longo, talvez eu tenha que fazer 2, 3 vídeos sobre isso, tá? Porque eu não só leio, mas eu também comento. E assim, então eu peço para vocês acompanharem esse vídeo, porque ele é muito importante, e os próximos, os posteriores, que virão em seguida, sobre esse mesmo tema. Por quê? Esse vídeo, esse assunto, ele pode aí abrir os olhos de vocês. Eu sei que tem muita gente que gostaria de saber como o narcisista pensa, como ele enxerga o mundo, por que ele faz tal coisa, por que ele não faz tal coisa. E esse artigo, ele é muito revelador. Então, acompanhem esse vídeo até o final e os próximos aí que virão pela frente, tá? Então, narcisistas e psicopatas, já colocando aqui os psicopatas também, eles se dissociam muito, quer dizer, eles apagam as memórias, eles são amnésicos. Por quê? Porque o seu contato com o mundo e com os outros se dá por meio de uma construção fictícia, quer dizer, uma peça de teatro. O falso self, que é o falso eu. Os narcisistas nunca experimentam a realidade diretamente, mas através de lentes que distorcem as sombras. Eles se livram de qualquer informação que desafie sua autopercepção grandiosa e a narrativa que eles construíram para explicar, desculpar e legitimar seus comportamentos, escolhas e idiosincrâncias antissociais, egocêntricas e exploradoras. Em uma tentativa de compensar as enormes lacunas na memória, narcisistas e psicopatas confabulam. Eles inventam plugins plausíveis e cenários de como as coisas poderiam ou deveriam ter ocorrido de forma plausível. Para quem está de fora, essas alternativas fictícias parecem mentiras. Nós chamamos de mentiras. Mas o narcisista acredita fervorosamente na realidade deles. Ele pode não se lembrar realmente do que aconteceu, mas certamente não poderia ter acontecido de outra maneira. Então, o que o Sam Vaknin está querendo dizer aqui? Que eles criam uma realidade paralela e eles acreditam realmente naquilo, como eu já falei em vídeos anteriores. Eles acreditam que aconteceu aquilo. E se não aconteceu aquilo, devia ter acontecido daquele jeito. Então, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E dentro da mente do narcisista, que ele cria uma realidade paralela, aquilo realmente aconteceu. Tinha que ter acontecido daquela maneira. E ainda que ele não lembre o que aconteceu, ele cria uma história de como deveria ter sido e aquilo se torna verdade, ponto final. Tá? Esses tênues enchimentos inventados estão sujeitos a revisões frequentes à medida que o mundo interno do narcisista e as circunstâncias externas evoluem. É por isso que narcisistas e psicopatas frequentemente se contradizem. A confabulação de amanhã frequentemente nega a de ontem. O narcisista e o psicopata não se lembram de seus contos anteriores, porque não estão investidos das emoções e cognições que são partes integrantes das memórias reais. Então, o que acontece? Eles criam cada dia uma história diferente. Por quê? Porque eles, na verdade, não vivenciaram aquilo com emoção. Eles não sentiram nada. Para que nós tenhamos uma história, tenhamos uma memória, nós temos que ter uma memória afetiva mediante aquela situação. Independente se ela foi boa ou ruim,
ela traz uma memória afetiva. Então, nós lembramos daquela situação, nossa, aquilo foi bom que eu passei, ou aquilo foi ruim demais, não gosto nem de lembrar. Por quê? Traz uma memória afetiva. O narcisista, como ele não tem essa memória afetiva, então as histórias dele são rasas. Então, por exemplo, ele inventa uma história sobre um caso hoje, amanhã ele já não lembra mais do que ele inventou no dia anterior. Então aí ele inventa uma outra história em cima do mesmo caso, porque aquilo não trouxe emoção para ele. Não trouxe uma memória afetiva. Como eu falei para vocês, pessoas maravilhosas não têm sentimentos. Não tem. Então para ele tanto faz dizer que ontem na hora do jantar ele comeu uma costela e no dia seguinte ele fala não. Anteontem no jantar eu comi uma lasanha. Tipo, isso eu tô colocando assim como básico. Claro que eles inventam mentiras muito aí, histórias muito piores. Isso daqui não é nada. Mas é porque não há memória afetiva. Às vezes você vai comer uma costela, você lembra o quanto aquela costela estava deliciosa e o quanto ela te deu prazer e o quanto aquilo, sabe, foi gostoso. Então você lembra, nossa, eu comi uma costela na quarta-feira que olha... Que costela. O narcisista ele não tem esse tipo de sentimento, esse tipo de memória afetiva. Ou, por exemplo, nossa, eu comi o macarrão da mamãe. Nossa, o macarrão da minha mãe não tem igual. O narcisista não tem isso. Então, ele vai dizer que comeu o macarrão da mãe, aí no dia seguinte ele vai dizer que não, que ele comeu uma costela naquele horário. Ele sempre vai inventar uma história diferente. Que ele possa acreditar naquilo. Por quê? Não há memória afetiva. Sem memória afetiva, não tem como se basear numa história verdadeira, tá? E aqui ele fala, o feedback de outras pessoas regula o senso de identidade, a autoestima, os limites do narcisista e até mesmo seu teste de realidade, a sua consciência correta do mundo ao seu redor. O narcisista precisa dessa informação constante para manter um senso de continuidade. Assim, os mais próximos e queridos, entre aspas, do narcisista, que são as suas fontes de suprimento, servem como memórias externas e como reguladores de fluxo, cuja função é manter um fluxo regular e estável de dados afirmativos e coerentes. Então, ele depende dos outros, para ele saber mais ou menos ali o que aconteceu. Ele depende dos outros para que ele possa viver um pouco ali da realidade ao qual ele sai fora, criando o seu próprio mundo paralelo. O narcisista, ele foi condicionado desde a tenra idade ao abuso e ao trauma, a esperar o inesperado. O seu eu verdadeiro, né? O mundo em movimento, onde às vezes sadicamente cuidadores caprichosos e colegas frequentemente se envolviam em comportamentos arbitrários. Então o narcisista ele foi treinado para negar seu verdadeiro eu e nutrir um falso eu. Ele tem a verdadeira personalidade dele, só que ele cria uma personalidade fantasiosa, porque ele renega essa verdadeira personalidade que ele tem. Ele renega isso, ele não aceita. Tendo se inventado, o narcisista não vê nenhum problema em reinventar o que ele projetou em primeiro lugar. O narcisista é o seu próprio criador. Eles se sentem deuses. Daí a sua grandiosidade. Eles sentem que eles podem criar qualquer realidade, que eles podem contar qualquer história, que eles podem ser quem eles quiserem, e aí eles sucumbem, eles escondem, eles matam o verdadeiro self deles, que é a verdadeira personalidade que eles têm. Além disso, o narcisista é uma pessoa para todas as estações, sempre adaptável, constantemente imitando e emulando, quer dizer, o espelhamento que ele faz com as pessoas. Ele é uma esponja humana, um espelho perfeito, uma não entidade e ao mesmo tempo todas as entidades combinadas, quer dizer, aquela pessoa multiuso, 1001 personalidades numa pessoa só. É um verdadeiro ator, na verdade, né? Ele é um ator, então ele vai fazer o personagem que for conveniente para ele naquele momento. Por isso que eu vejo muitas vítimas falando, mas Carol, agora eu vejo ele com a nova vítima. Primeiro que você nem devia estar sabendo disso, né? Tinha que ter o contato zero, mas vamos lá. Eu vejo ele agora com a nova vítima
Poxa, Carol, antes ele não gostava de ir na igreja comigo. Eu ia na igreja, ele falava mal, ele, sabe, queria quebrar tudo. Agora ele tá indo com a nova vítima na igreja? Tá até andando ali com uma Bíblia debaixo do braço? Sim, porque eles são adaptáveis, eles vão mudando o personagem. Então, para aquela vítima, ele viu que ali, para ele conseguir puxá-la para dentro do ciclo de abuso, para ele conseguir manipulá-la, ele tem que ir para a igreja junto com ela com uma Bíblia debaixo do braço. Então, eles são atores. Eles são atores. Tem pessoas que falam, nossa, Carol, parece que ele tem dupla personalidade, tripla personalidade, parece que ele muda assim. Exatamente por isso, porque eles são atores. Eles são 1000 pessoas em uma só e ao mesmo tempo ele não é nada. Porque é tudo ali fora do verdadeiro self dele, fora de quem ele verdadeiramente é, tá? O narcisista é mais bem descrito por essa frase, ser e o nada. Nesse vácuo reflexivo, nesse buraco negro sugador, o narcisista atrai as fontes de seu suprimento narcísico. Então, para um observador, o narcisista parece estar fraturado ou descontínuo, em pedaços. Porque cada hora ele pode ser alguma coisa ali, né? Ele não é completo. O narcisismo patológico, e isso é muito interessante, pessoas maravilhosas, foi comparado ao transtorno dissociativo de identidade, que anteriormente era chamado de o transtorno de personalidade múltipla. Por isso que eu falei, várias pessoas em uma só. Né? Às vezes a gente usa aquela frase, nossa, eu sou várias mulheres em uma só, né? Eu faço um montão de coisas. Mas não, o narcisista ele leva isso muito a ferro e fogo mesmo. Ele tem várias personalidades. Então, antigamente o narcisismo patológico, que é o transtorno de personalidade narcisista, ele era até associado ao transtorno de personalidade múltipla. Porque a pessoa tinha, uma hora ela era uma pessoa, outra hora ela era outra pessoa, com uma vítima ela é uma pessoa, com a outra ela é de outro jeito, e por aí vai, né? Por definição, o narcisista tem pelo menos 2 eus, quer dizer, 2 selfies. A sua personalidade é muito primitiva e desorganizada, que é o verdadeiro. Então, viver com um narcisista é uma experiência nauseante, não apenas por causa do que ele é, mas por causa do que ele não é. Ele não é um ser humano totalmente formado. Guardem isso, porque eu vejo gente romantizando o narcisista, romantizando o monstro. Ele não é um ser humano totalmente formado, ele é um ser. Eu já falei isso. Mas uma galeria estonteante e caleidoscópia de imagens mercuriais, que se fundem perfeitamente. É incrivelmente desorientador, quer dizer, é uma confusão danada, é uma salada mista, salada de frutas. Só que é a salada de frutas do terror, para falar aqui para vocês. Também é extremamente problemático. As promessas feitas pelo narcisista são facilmente rejeitadas por ele. Seus planos são efêmeros, seus laços emocionais um simulacro. A maioria dos narcisistas tem uma ilha de estabilidade em sua vida. Cônjuge, família, carreira, hobby, religião, país ou até ídolo. Castigada pelas turbulentas correntes de uma existência desordenada. Então ele é completamente disfuncional, pessoas maravilhosas. Por mais que ele mostre uma vida perfeita, por dentro ele é completamente disfuncional, tá? Então, assim, investir em um narcisista é uma atividade sem propósito. Olha lá o que eu falo de relacionamento sem futuro. Fútil e sem sentido. Quer dizer, o Sam Vaknin coloca aqui que não tem nem sentido investir em um relacionamento com um narcisista. Não tem sentido. Para o narcisista, cada dia é um novo começo, uma caça, um novo ciclo de idealização ou desvalorização, um eu recém-inventado, quer dizer, cada dia ele vive só o presente. Para o narcisista não existe passado, não existe futuro, é só presente. Para ele cada dia é um dia novo. Por isso que muitas vítimas falam para mim, Carol, mas eu passei 30 anos casada com ele, hoje ele finge que eu não existo, porque para ele você não existe mesmo. Hoje a vida dele é outra. Amanhã
né, que é o dia seguinte, a vida dele será outra. Pode ser que ele te coloque dentro do ciclo de novo, provavelmente, se ele precisar de você. Então o narcisista, ele vive o presente e cada dia é um dia novo, com uma personalidade nova, com ele idealizando e desvalorizando objetos e pessoas, e por aí vai. É isso que vocês têm que entender. Tá? Então ele fala aqui, relacionamentos com narcisistas é algo sem futuro, sem sentido e sem propósito. Né? Aqui já diz tudo. Não há acúmulo de créditos ou boa vontade, porque o narcisista não tem passado e nem futuro. O que eu acabei de falar aqui? Ele ocupa um presente eterno e atemporal, quer dizer, ele vive só o presente. Por isso que ele gasta muito. Por isso que ele ganha dinheiro e torra tudo. Ele não pensa no dia de amanhã. Por isso que ele é hiperconsumista, hiper irresponsável. Porque ele vive o presente. Ele não tem planejamento nenhum de futuro. Ele vive o hoje, o oba-oba. Ponto final. Ele não tá nem aí. Ele é um fóssil preso na lava congelada de uma infância vulcânica. Ó, infância vulcânica, quer dizer, vem da infância dele. O narcisista não cumpre acordos. Eu falei isso no vídeo anterior, no relato anterior, que eles não cumprem acordos. Então não adianta você combinar nada com o narcisista. Ele pode aceitar no momento, mas no dia seguinte, ele vai lá e vai fazer o ao contrário do que vocês combinaram. Por quê? Porque amanhã é um outro dia. Amanhã, como ele vive só o presente, passado não existe, então ele nem lembra o que ele combinou com você. Ele nem lembra. Ele nem se importa. E como ele não tem memória afetiva, ele nem lembra mesmo. Aquilo é bom pra ele, então ele vai fazer aquilo. Não importa se vocês combinaram dele não fazer mais. Por isso que eu falo pra vocês que eles não mudam. Tem narcisista que vem atrás prometendo mudança, aí no psicólogo, prometendo isso, prometendo aquilo. É naquele momento. Se você voltar com ele, no dia seguinte, acabou, ele não lembra de mais nada. Ele tá te desvalorizando de novo, porque ele vive o presente. O passado pra ele não existe. E como aquelas promessas são da boca pra fora, não tem memória afetiva. Ele não vai lembrar nem do que ele prometeu pra você. Ele não vai lembrar. Ele não tem memória afetiva, porque ele não tem sentimento por você. Ele não tem. Vocês entenderam agora? Porque que muita gente cai em hoovering e acaba se dando mal? Acaba se dando mal, isso aconteceu comigo também. Um dia o narcisista vem, faz a idealização, ele tá te tratando bem, porque ele precisa te trazer de volta para dentro do relacionamento. Então ele faz promessa, declaração, entrega presentes, declarações de amor e por aí vai, até chora, ameaça aí se matar, que é tudo um teatro. A hora que você volta, no dia seguinte ele já começa com a desvalorização e às vezes ele vai pro descarte direto. E aí quando você vai cobrar dele o que aconteceu, ele não sabe nem te falar. Porque ele não lembra do que aconteceu no dia de ontem. O que ele prometeu pra você, o que ele fez. O que ele, entendeu, combinou com você. Não, o ontem pra ele, o passado pra ele não existe. Existe o hoje e hoje ele quer te desvalorizar e te descartar e ponto final. Então ele assume várias personalidades ao longo dos dias aí, ao longo de um dia. Hoje ele é o homem bonzinho, a mulher boazinha, amanhã ele é o cruel, amanhã ela é a cruel. E por aí vai. Cada dia é um dia novo para ele, é um dia diferente. É uma coisa muito louca, para falar a verdade aqui para vocês. É algo muito louco, mas é algo revelador. Que vai fazer com que vocês parem de fantasiar que esses seres são normais. Eles não são normais, eles não enxergam o mundo de uma maneira normal. Uma pessoa que tem várias personalidades, que não existe passado e nem futuro, ele não tem memória afetiva. Como eu falei aqui para vocês, narcisistas não têm memórias afetivas. Ele é uma pessoa que, sabe, cria uma realidade paralela. Algo que ele acredita que ou teria que ser daquele jeito ou que é daquele jeito. Gente, não tem lógica. Não tem. Quando você começa a se conscientizar disso, aonde é que entra o amor verdadeiro aqui, verdadeiro aí nesse caso? Não entra. Não entra. Como que uma pessoa que não tem memória afetiva, ela pode te amar? Me responde.
Ou ela pode amar a próxima vítima que ela está agora, ou a vítima anterior. Ela amou a ex-mulher, o ex-marido. Não, ela não amou ninguém, porque ela não tem nem memória afetiva. Então isso é muito revelador, pessoas maravilhosas. Isso pode ajudar vocês a se libertarem, tá? Claro, vocês assumindo que essa pessoa é tóxica, porque enquanto ficarem romantizando e entrando em negação, colocando a dependência emocional acima, né? O que importa é ter aquela pessoa, não importa como ela venha, mas o que importa é ter aquela pessoa, aí fica mais complicado, né? Então ele não cumpre acordos. E agora eu vou falar para vocês sobre as lacunas dissociativas e as confabulações deles, tá? Então os narcisistas e psicopatas, eles apagam a memória, como eu falei aqui para vocês, tá? Eles apagam a memória. E aí o que acontece aqui, quando eles apagam essa memória, né? Que eles criam esse falso self, essa realidade aí paralela, né? Eles criam os dois selfies. Então, muitas vezes nós ficamos maravilhados com a discrepância entre a vida privada e a vida pública da pessoa. Então, por isso que muitas pessoas falam: nossa, Carol, mas em público ele é hiper bonzinho, em casa ele é o terror. Por quê? Porque ele vive de dois eus. Ele não tem um eu somente, né? Então, o falso eu, ele deixa para mostrar em público. E o verdadeiro, ele vai mostrar dentro de casa. Por isso que só as vítimas mais íntimas, aquelas que convivem com esses seres, sabem quem eles são. Quem está lá na rua acha que a vítima está louca e que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa acima de qualquer suspeita. Como eu já falei aqui, tem narcisista que faz até caridade. Tá dentro da igreja, faz caridade. Se pudesse, ficava ali até mesmo ali trabalhando na ONU. E tem narcisista na ONU, vão achando que não. Tá? Porque tudo isso faz parte do falso self, da falsa imagem que ele tem que vender para o mundo, de pessoa boa e caridosa. Mas dentro de casa, ele mostra o terror que ele é, ou então, com as vítimas ali escolhidas, os bodes expiatórios, os sacos de pancada, ele mostra o terror que ele é. A verdadeira pessoa horrorosa que ele é, tá? Então ele exibe em público uma personalidade falsa e no privado ele mostra geralmente a verdadeira, que é o monstro que ele é, tá? Em contraste, o narcisista ele não tem vida privada. Nenhum eu verdadeiro e nenhum domínio reservado exclusivamente para seus entes queridos e próximos. A sua vida é um espetáculo de livre acesso a todos, constantemente em exibição, angariando os suprimentos narcísicos de seu público. No teatro que é a vida do narcisista, o ator é irrelevante, apenas o show continua. O falso self é tudo que o narcisista gostaria de ser, mas ele infelizmente não é, que é onipotente, onisciente, invulnerável, inexpugnável, brilhante, perfeito, em suma, divino, tá? Então é o que ele mostra em público. Seu papel mais importante é obter o suprimento narcisista dos outros, que seria o quê? Admiração, adulação, né? Ou então temor, respeito, obediência, em geral, atenção incessante, tá? Então o narcisista ele constrói uma narrativa de sua vida que é particularmente confabulada, quer dizer, inventada ali por ele, né? E cujo propósito é apoiar, demonstrar e provar a veracidade das afirmações fantasticamente grandiosas e muitas vezes impossíveis feitas pelo falso self, tá? Então ele cria a realidade paralela porque ele tem que validar aquilo que ele mostra em público, aquilo que ele acha que ele é ou que ele deveria ser, que seria divino, tá? Essa narrativa, ela atribui papéis a outras pessoas significativas na história pessoal do narcisista. Inevitavelmente, tal narrativa é difícil de sustentar com credibilidade por muito tempo. A realidade se intromete e um abismo aberto se abre entre a divindade autoimputada do narcisista, a ele mesmo, e a sua existência e atributos monótonos e pedantes, né? Então é chamado isso de abertura da grandiosidade. Além disso, figuras significativas em torno do narcisista frequentemente se recusam a desempenhar os papéis que lhes são atribuídos, rebelam-se e abandonam o narcisista, tá?
Então tem algumas pessoas que eles não conseguem manipular, eles não conseguem manipular todo mundo. Tem pessoas que realmente viram as costas, ou então eles até manipularam, mas aí elas descobrem que tudo é uma mentira, que ele não é aquilo que ele mostra, e essas pessoas também saem fora, tá? Então o narcisista, ele lida com essa dolorosa e inelutável compreensão do divórcio entre a sua autopercepção, que é o que ele acha dele mesmo, e esse estado de coisas nada estelar, que é o primeiro negando a realidade, ignorando delirantemente e filtrando todas as verdades inconvenientes. Então, se essa estratégia de enfrentamento falhar, o narcisista inventa uma nova narrativa, que acomoda e incorpora os dados muito intrusivos que serviram para minar a narrativa anterior, agora descartada. Então ele chega a negar que alguma vez teve outra narrativa, exceto a atual modificada, tá? Então ele inventa várias histórias aqui ao mesmo tempo, pessoas maravilhosas, como eu falei. Hoje, essa história que ele está inventando serve, amanhã ele cria uma outra história diferente, porque ele precisa sustentar o falso self dele, que é a forma como ele se enxerga. Ele não tem como lidar com o verdadeiro self dele. Para falar a verdade aqui, ele lidar com o verdadeiro self dele, ele pira. Ele pira. Por isso que tem narcisistas também, que quando eles são descobertos totalmente pela vítima, a vítima sabe quem eles são, a vítima é descartada. Por quê? Porque essa vítima, eles não têm mais como manipular, eles não têm mais como tapear. Eles não têm mais como mostrar a grandiosidade para aquela vítima. Aquela vítima sabe quem eles são de verdade, sabe que eles são imperfeitos, sabe que eles são inadequados, sabem que eles são o terror, sabem que eles são uns lixos. E aí, claro que ele vai descartar aquela vítima. Ele precisa de vítimas cegas querendo ele, né? Mesmo ele aplicando ali os maus tratos e o sadismo, ele precisa daquela vítima cega ali, fazendo todas as vontades dele, querendo ele cada vez mais. E aquela vítima que se sinta culpada por qualquer mal que ele faça para ela. É bem assim. Então, a partir do momento que muitas vítimas descobrem quem eles são realmente, acaba o jogo. Acaba o jogo para ele. Tá? Então aí ele pega e descarta essas vítimas, tá? Então os introjetos e vozes interiores do narcisista, e o codependente também tem isso, que são as vozes interiores, aquelas vozes que a gente escuta ali na nossa cabeça, né? São representações assimiladas de pais, modelos e colegas significativos, e são em sua maioria negativos e sádicos. Em vez de fornecer socorro, que é motivação e direção, eles aumentam sua distonia de ego subjacente, que é descontentamento com quem eles são, e a labilidade de seu senso de valor próprio. Eles induzem na criança vergonha, culpa, dor, raiva e uma panóplia de outras emoções negativas. Então, tanto codependente quanto narcisista, quando eles param para ficarem ali com eles mesmos, vem sempre aquela voz negativa, geralmente dos cuidadores da infância que abusaram deles. Você é inútil, você não serve para nada, ninguém nunca vai te amar. Você sabe que você não vale nada, você é um lixo, vem aquelas coisas negativas. E isso fica remoendo dentro da cabeça do narcisista e dentro da cabeça do codependente também, tá? Também. Para quem não sabe o que é o codependente ou é o dependente, tem vídeos aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima. São 3 vídeos que eu falo sobre o dependente, que na verdade é uma extensão do narcisista também. Então, para quem quiser assistir, logo que terminar esse vídeo, pode ir lá no link aqui em cima e clicar aí e ver os vídeos de dependente, porque são muito reveladores também. Então eles têm essa mesma vozinha dizendo que eles não servem para nada, tanto o narcisista quanto o codependente, tá? Então o que acontece? É um paradoxo, que a vergonha e a culpa egodistônicas da criança emanam das defesas muito primitivas que mais tarde compõem e fundamentam o falso self, tendo sido dito repetidamente o quão mal, inútil,
decepcionante e injurioso essa criança é, ela passa a acreditar em sua capacidade delirante, autoimputada de ferir e prejudicar os membros da família, por exemplo. Então ela acha que ela é nociva, a própria criança acha isso, quando ela cresce dentro de um lar abusivo, né? E aí essa capacidade imaginária é a extensão lógica tanto da grandiosidade da criança, que é a onipotência. Então a criança ela começa a pensar, eu tenho o poder de machucar a mamãe. E de seu pensamento mágico, eu penso, desejo, odeio, fico furioso e, portanto, com o poder ilimitado da minha mente, eu causo calamidades reais lá fora, no mundo real. Então a criança realmente ela passa a achar que ela tem poderes para prejudicar pessoas, para prejudicar alguém da família, né? Porque ela constantemente escuta isso. Portanto, são as defesas narcísicas primárias naturais da criança que permitem que ela se sinta tão infeliz. Essas defesas permitem que ele construa uma narrativa que corresponda e justifique as avaliações e zombarias odiosas e críticas de seus agressores. Em sua mente jovem, aceita que é mal porque é todo poderoso e mágico e porque alavanca seus atributos divinos para agir com malícia ou pelo menos para trazer infortúnio para outras pessoas importantes. Então a defesa narcísica dessa criança vai ser realmente atacar os outros. Não, se eu sou inútil, se eu sou uma pessoa que sou capaz de fazer mal para as outras, então eu vou atacá-las mesmo. Porque eu sou grandiosa, eu tenho esse poder. Isso no caso do narcisista. O codependente já é diferente. O codependente, já deixo bem claro aqui, antes que venham falar alguma coisa, que o codependente, ele, coitado, já se anula, né? Ele já começa a buscar a validação dele em outras pessoas, que outras pessoas o aprovem para que ele possa se aprovar através dos outros. Então aí já é diferente, tá? O que é igual entre eles é essa vozinha interior dizendo que eles não servem para nada. Para contornar essa negatividade interior avassaladora, a criança se apropria precisamente dessas defesas e as agrupa em um escudo protetor, sequestrando assim seu ser vulnerável e frágil, que é o verdadeiro self dela, ocupado pelo projeto em andamento de seu narcisismo patológico emergente. As defesas da criança não estão mais disponíveis para construir e apoiar as narrativas oferecidas pelas vozes abusivas de seus algozes. Então, o que a criança vai fazer? Ela sabe que aquelas vozes estão acabando com ela. Então, ela vai esconder o lado frágil dela e ela vai criar uma casca, uma personalidade, uma persona que não existe, que é o que ela acha que ela deveria ser ou o que ela gostaria de ser, e ela vai acreditar piamente nisso que ela é. E aí essas vozes, elas sucumbem, elas acabam. É um jeito dela aniquilar essas vozes que dizem que ela não é nada, que ela não serve para nada. E aí ela cria a grandiosidade, né? Que é chegando ao grau aí de narcisismo patológico mesmo, tá? Então ela começa a acreditar numa fantasia. Ao possuir sua fantástica grandiosidade e controlá-la, a criança se sente tão poderosa quanto os seus agressores e não mais uma vítima. Não mais uma vítima. Por quê? Porque para essa criança, para essa pessoa, ser uma vítima é ser fraco. Então tem que ser grandioso para estar ali no mesmo patamar que os agressores que fizeram mal para ela, tá? Os introjetos possuem um papel crucial na formação de um quadro exegético, que é interpretativo, que permite decifrar o mundo, construir um modelo de realidade de seu lugar nele e, consequentemente, de quem é, que é a identidade própria da pessoa. Os introjetos esmagadoramente negativos, que são manifestamente falsos, falaciosos e manipuladores, dificultam a capacidade do narcisista e do codependente também de construir uma estrutura exegética verdadeira e eficaz. Quer dizer, eles ficam à deriva. Porque, olha, o codependente ele precisa da aprovação do outro para ele se aprovar, porque ele não se enxerga. Ele não consegue se enxergar. O codependente ele só enxerga os outros. E o narcisista, ele cria uma fantasia, ele cria um mundo imaginário, qualidades que ele não tem, de uma forma patológica. Por quê?
ele também, na verdade, não conseguiu construir o verdadeiro self dele de forma direita, de forma normal. Ele achou que aquilo era fraqueza, então ele preferiu sucumbir àquilo, esconder aquilo, acabar com aquilo, né? Gradualmente, a desarmonia entre a percepção do universo e de si mesmo e da realidade torna-se insuportável e engendra tentativas patológicas, desadaptativas e disfuncionais de negar a discrepância prejudicial, que são os delírios e as fantasias, compensar grandiosamente, evocando vozes externas positivas para se opor às negativas internas, que é o narcisismo por meio do falso self e seu suprimento narcísico. Ataque, que aí é o antissocial ou o psicopata, ele já vai atacar, né, pessoas. Retirar-se completamente do mundo, que aí é a solução esquizoide, são os esquizoides que se trancam no mundo próprio, não gostam de se relacionar com pessoas. Eu ainda vou falar aqui no canal sobre o transtorno de personalidade esquizoide, que é cluster A, vou ainda falar sobre isso aqui no canal. Ou desaparecer por fusão com outra pessoa, que é o codependente, porque o codependente, como ele não tem uma identidade, ele precisa de outra pessoa para completar ele. Então ele vai se fundir com essa pessoa, ele vai se tornar essa pessoa. Então aí ele some, né? Então essas são as formas de defesa deles. O narcisista, ele vai procurar suprimento narcísico, né? O psicopata, ele vai atacar pessoas. E atacar, que eu falo, não é fisicamente, atacar, é prejudicar pessoas, né? O esquizoide, ele vai se retirar do mundo. E o codependente, ele vai fazer fusão com alguém para ele ser alguém, porque para ele não é nada. Essas são as formas de defesas que esses transtornos usam para conseguir sucumbir àquela dor interna que eles sentiram ali na infância, sendo abusados, na maioria das vezes, tá? Uma vez formado e funcionando o falso self, sufoca o crescimento do verdadeiro self e o paralisa. Daí em diante, o verdadeiro self, que é a verdadeira personalidade ossificada, é virtualmente inexistente, não desempenha nenhum papel, ativo ou passivo, então fica escondido, fica ali, congelado, na vida consciente do narcisista. E isso é difícil de ressuscitar, mesmo com a psicoterapia. Por isso que a gente diz que não tem cura. Porque é difícil, tá ali congelado, praticamente morto. Tá? Para que ele pudesse mudar, ele teria que tirar o verdadeiro self dele da gaveta. Olhar para o verdadeiro self dele e corrigir aquilo que não está legal. Só que o narcisista, ele já aposentou o verdadeiro self dele. Ele já colocou dentro da gaveta, ele já congelou. Então, o que acontece nesse caso? Ele está vivendo com uma máscara falsa. E é isso daí que ele vai viver, porque ele acha que isso é o certo. Então, não vale a pena pessoas maravilhosas continuarem em relacionamentos com eles, achando que eles vão mudar. O que eles poderiam utilizar para mudar, já está ali congelado, debaixo de 7 palmos, que é o verdadeiro self dele. O resto é tudo personagem que ele utiliza 24 horas por dia. Ele não é nem ele mesmo. E ó, faz tempo, ó, desde a infância. Então, é perda de tempo, é sem propósito, como o Samvak nem diz, né? É sem propósito. O falso self às vezes desfila, né? O verdadeiro self infantil, vulnerável, carente, inocente, a fim de capturar, manipular e atrair fontes empáticas de suprimento narcísico. Então, o que acontece? Quando o narcisista ele conhece um empata, ou uma pessoa empática, ou uma pessoa boa, ele vai tirar um pouquinho, né, o falso self dele ali, o verdadeiro self dele, desculpa, ali da gaveta, né, para mostrar uma parte mais vulnerável dele, para seduzir aquela pessoa, mas logo depois ele já congela de novo, ele não quer aquilo ali não, aquilo ali, sabe, é fraqueza, é horrível, lembra, ele faz com que ele lembre de coisas horríveis, talvez seja a única memória afetiva que ele tenha, que é quando ele foi abusado lá atrás e ele teve que, de vítima, porque ele ficou apavorado de ser vítima, se tornar um agressor, se tornar uma pessoa ruim, como os agressores que abusaram dele, tá?
Então ele tira o verdadeiro selfie dele rapidamente ali, só para te dar um gostinho, né, de que ele é um ser humano, mas logo ele já esconde o verdadeiro selfie, já coloca ali debaixo de 7 palmos de novo, já congela novamente e acabou. E aí ele vai usando as máscaras, os personagens que ele utiliza aí todos os dias, cada dia diferente, tá? Então, quando o suprimento ele está baixo, né, o falso selfie está emaciado e dilapidado. É incapaz de conter e reprimir o verdadeiro selfie, que então surge como uma entidade petulante, autodestrutiva, mimada e codependente. Mas os momentos do verdadeiro selfie ao sol são muito breves e geralmente inconsequentes. Sabe aquele negócio, o médico e o monstro? Por exemplo, a pessoa toma um remédio ali, ela vira monstro, né? Mas de repente, das 5 da tarde até as 6 da tarde, ele vira médico. É rapidamente. Então é o que acontece com o narcisista. Em alguns momentos, o verdadeiro selfie dele aparece. Mas é breve. É quando ele está se sentindo fragilizado, porque ele não está conseguindo suprimento para alimentar o falso selfie que ele utiliza. Aí aparece um pouquinho do verdadeiro, mas é breve. Logo, como eu falei, ele enterra, congela, desfaz novamente do verdadeiro selfie, porque ele tem pavor daquilo. Aquilo remete à fraqueza, a sentimento, a ser vítima, e ele detesta aquilo ali. Ele gosta de ser ruim, porque ele sendo ruim, ele é grandioso, ele é poderoso. Tá? Então, não vale a pena. Em substituição, não é apenas uma questão de desespero e alienação, tá? O eu idealizado, que é o falso selfie, ele estabelece objetivos impossíveis para o narcisista. E os resultados disso são frustração e ódio por si mesmo, que crescem a cada revés ou fracasso. Então, sim, narcisistas fracassam também. Eles não ganham em tudo, eles não acertam em tudo, tá? Mas o constante julgamento sádico, a autocensura, a ideação suicida emanam do superego idealizado e sádico do narcisista, independentemente da existência ou funcionamento de um falso selfie. Então, o falso selfie ela é uma espécie de proteção para o narcisista. Ele usa o falso selfie para se proteger. E também é uma projeção positiva, porque o narcisista ele atribui a ele todos os aspectos positivos e desejados de si mesmo, dotando-o assim de uma existência quase separada, como se ele fosse duas pessoas diferentes. E o falso self ele cumpre o papel de uma divindade na religião privada obsessivo-compulsiva do narcisista, que é o narcisista o adora e adere a cerimônias e rituais por meio dos quais interage com ele. Então, o verdadeiro self, por outro lado, é, na melhor das hipóteses, ignorado e geralmente denegrido. Esse processo é semelhante à divisão projetiva, quando os pais projetam na criança de ouro, que é a dourada, traços e talentos positivos, ao mesmo tempo que atribuem ao filho bode expiatório qualidades negativas e indesejáveis. Nesse sentido, o narcisista é um pai com 2 filhos, que são seus 2 selfies. Então, o verdadeiro selfie dele, que é a verdadeira personalidade, o narcisista ele exclui. Ele assim, sucumbe, ele mata, ele esconde, ele congela. E o falso selfie é quem ele coloca todas as qualidades que ele gostaria de ter. Então, o falso selfie é o dourado do narcisista. Todas as qualidades que ele gostaria de ter, tudo que ele gostaria de ser e tudo que ele acha que ele é, né? De maneira hiper grandiosa. Não há conflito entre o verdadeiro selfie e o falso selfie. Primeiro, o verdadeiro selfie é fraco demais para lutar contra o falso selfie, que é o opressor. Em segundo lugar, o falso selfie é adaptativo, embora não seja adaptativo, né? Então ajuda o verdadeiro selfie a lidar com o mundo. Sem o falso selfie, o verdadeiro selfie estaria sujeito a tantas dores que se desintegraria. Quer dizer, como eu falo, se o narcisista vivesse só com o verdadeiro eu dele, ele morreria, ele iria enlouquecer. Por isso que ele vive com o falso selfie. Então, por isso que eu falo para vocês que não tem cura. Ele teria que acabar com o falso selfie para ele se curar, ir atrás do verdadeiro selfie e encarar de frente o verdadeiro selfie. E eles não têm peito para isso. Eles preferem a morte. Por isso que eu falo aqui que não tem cura, tá?
Isso acontece com narcisistas que passam por uma crise de vida. Então, seu falso self, né, que é o falso ego, torna-se disfuncional e eles experimentam uma sensação angustiante de anulação, tá? Então, o que acontece? São dois selfies que não fazem parte de um contínuo, como postulavam os neofreudianos. Pessoas saudáveis não têm um falso self, o que difere de seu equivalente patológico por ser mais realista e mais próximo do verdadeiro self. Então, pessoas que são saudáveis, elas não têm duas personalidades. Elas não têm um verdadeiro self que elas escondem e um falso self que elas mostram para o mundo. Elas mostram realmente quem elas são. Elas mostram. Elas podem até ser um pouco mais comedidas no ambiente de trabalho, né? Porque é o ambiente de trabalho. Podem até ser um pouco mais soltas com os amigos, né? Porque está num ambiente mais de diversão. Mas ela não tem múltiplas personalidades, né? Igual o narcisista, ele faz questão aí de possuir, né? Então, o falso self, ele é uma reação adaptativa às circunstâncias patológicas, mas a sua dinâmica o faz predominar, devorar a psique e atacar o verdadeiro self. Assim, impede o funcionamento eficiente e flexível da personalidade como um todo, tá? O narcisista, ele possui um falso self proeminente, bem como um true self, que é o verdadeiro self suprimido e dilapidado. É de conhecimento comum. No entanto, quão interligados e inseparáveis são esses dois? Eles interagem? Como eles influenciam uns aos outros? E que comportamentos podem ser atribuídos diretamente a um ou outro desses protagonistas? Além disso, o falso self assume traços e atributos do verdadeiro self a fim de enganar o mundo? Isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tá? Então tem a parte 2, essa foi a parte 1, e hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo, deu para aprender um pouquinho mais sobre a mente do narcisista. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo, deixe o seu like aqui no canal para ajudar o canal a crescer, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, porque pessoas ainda não conhecem sobre esse transtorno de personalidade, estão aí sofrendo na mão de narcisistas e nem sabem o que está acontecendo. São vídeos que podem ajudá-las a enxergar a realidade e saírem de dentro do ciclo de abuso. Então compartilhem bastante nas redes sociais. Deixem também os seus comentários abaixo o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto em breve com a segunda parte desse vídeo. Um beijo a todos e até logo!